Olá e seja muito bem-vindo ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de informática, dessa vez para a gente conversar um pouquinho sobre a importância dos antivírus, de firewall e de toda a rede de proteção que existe aí no seu computador que você utiliza para acessar aí o aparelho, para acessar a internet. Então seja muito bem-vindo. Antes de começar, por gentileza, caso você não me conheça, eu sou o professor Heitor Grilo, há mais de 20 anos que eu dou aula e estou aqui para te ajudar a passar no seu concurso público. Então, caso você goste do conteúdo que eu vou aqui ministrar, por gentileza, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar depois de assistir o vídeo, compartilhar esse link nas suas redes sociais, tá bom? E clicar no sininho para receber as próximas notificações e os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, que vai nos ajudar bastante neste conteúdo, tá bom? Então vamos começar falando dessa aula que é super importante para a sua prova. Primeiro detalhe que a sua prova vai trazer, ele vai te perguntar o que é um anti-malware. Então você tem que saber a sua definição e para que ele serve, beleza? Vem comigo. Ó, primeira coisa, malware é malware sem o anti, é todo aquele programa que pode, ou código, né, ou programa ou código que pode de alguma forma afetar negativamente o seu computador. Bom, o que vai te afetar positivamente? Positivamente seria ter uma internet mais rápida, você conseguir acessar os programas de maneira com melhor resolução possível, sem que ele trave, sem que alguém descubra coisas do seu interior ali, do seu conteúdo. Beleza. Quando você tem um malware no seu computador, é um programa ou um código que vai literalmente dificultar, te atrapalhar, fazer alguma coisa negativa aí no seu processo todo, tá bom? Claro, de várias formas a gente vai trabalhar cada um deles, e alguns exemplos que só a prova ela está vindo perguntar. Agora, anti-malware, presta bastante atenção. E é aqui que vai cair a pergunta que pode fazer a tua aprovação ou não. Basicamente, é quando a gente instalar alguma coisa no nosso computador justamente para impedir que esses códigos ou programas ruins cheguem até nós. Ou se chegar, alguma coisa que vai os expulsar, tá bom? Então a melhor definição que nós temos para anti-malware é justamente isso: ferramentas ou programas que removem ou impedem que outros programas ou códigos afetem negativamente um computador, tá bom? E o famoso antivírus, pessoal, entre outros que a gente conhece, tá? O mais famoso são todos os antivírus que nós temos. Por isso que a sua prova ela tá vindo perguntar muito em cima só dessa questão, tá? De propósito, justamente porque ele é o principal. Mas há outros aí no mercado, né? E cada um deles tem a sua função mais específica. Mas antivírus combate os vírus. Anti-Trojan, pessoal, só para que você compreenda, vem daquela ideia do cavalo de Troia, da Grécia, justamente, né? Então você abre algum arquivo achando que é uma coisa, mas na verdade é outra, tá? E aí, quando você vê, ele pode ali acessar o teu computador, os seus dados e tudo mais. Então, o anti-Trojan é justamente retirar o Trojan que já está no seu computador. Anti-spyware, spy, vem de espiar, né? Portanto, anti-spyware vai justamente impedir ou retirar algum programa ou código que anda vendo, de repente, aquilo que você digita no seu teclado, aquilo que você digita ali na sua tela, tá bom? Então, vai impedir tudo isso. Então, apenas os exemplos de anti-malware que eu coloco aqui para vocês, antivírus, anti-trojan, anti-spyware, isso tudo também cai. É um segundo tipo de questão que tem aparecido bastante. Eles simplesmente perguntam primeiro a definição e segundo os exemplos. Então, sem problema nenhum. Depois, você tem que entender o que é um antivírus, tá? Pessoal, um antivírus nada mais é do que um programa que você vai instalar no seu computador. Cuidado, hein? Tem gente aí das antigas que está estudando informática, acha que antivírus é só para remover vírus. E pessoal, realmente, originalmente era isso, tá? Se você é dos anos 90, você sabe.
Quando você instalava, de repente você pegava um vírus do seu computador, você instalava um antivírus justamente para remover aquele vírus. Bacana, legal. Só que hoje a gente tem milhares de funções, tá? Por quê? Porque eles foram se aperfeiçoando e como eles conseguem, o que o antivírus ele vai fazer? Ele vai simplesmente olhar por dentro do seu computador, vai verificar todas as pastas, todos os arquivos e tudo, e vai tentar identificar se tem algum vírus, vai verificar se realmente existe, vai falar aonde que ele está e também falar qual é o tipo de vírus que está ali, tá bom? Então tudo isso ele consegue apresentar ali pra gente. Só que hoje o antivírus ele faz muitas coisas, então a sua função ela mudou ao longo do tempo. Ele faz, por exemplo, uma limpeza geral no seu... Depende, tá? Cada antivírus tem uma característica específica, mas alguns conseguem sim fazer uma varredura para ele ficar mais rápido, outros conseguem dar uma limpeza melhor, outros conseguem ver aqueles anti-spyware que a gente conversou, também eles conseguem ver, tá bom? Então hoje em dia você consegue, e aí né, eles fazem aquela coisa, quanto mais você paga, mais você tem acesso a certas funções. Lembrando que hoje os antivírus eles funcionam muito melhor também do que antigamente, tá? Ou seja, a gente pode dizer que hoje os antivírus eles são mais completos e também mais eficazes. Legal? A sua função ela tá vindo cada vez mais a aperfeiçoar. Também, né? Os vírus também são muito mais maliciosos, digamos assim, do que antigamente, beleza? Hoje, o que o antivírus faz? Basicamente, principalmente, 3 fases. Busca por vírus, identifica qual que é o problema e depois remove este vírus, tá bom? Exemplos, Heitor. O que sempre vai cair na sua prova, tá? 4 deles que dominam hoje o mercado. Ora um mais, ora outro, tá? O AGV, Avast, o McAfee e o Norton Antivírus, tá bom? Esses 4, ora já tiveram mais fama, ora menos, mas os 4 aí estão à frente aí do mercado de antivírus. Algumas perguntas que a sua prova traz para reflexão e você tem que compreender. Heitor, o preço ele faz diferença? Para a sua prova você vai falar que não. Por quê? Existe, por exemplo, antivírus que eles são 100% gratuitos. Há outros que são 100% pagos. E há outros que você começa no gratuito para algumas funções, mas para funções mais avançadas você tem que pagar. E há outros que há milhares de tabelas de preço. Fica descansado, sua prova não vai perguntar o preço de cada um, mesmo porque isso aí muda bastante, né? Mas para a sua prova você tem que entender que um antivírus, para ele se tornar eficaz, não tem diferença nenhuma com preço. Tem antivírus que é completamente gratuito, mas o banco de dados que ele tem para verificar se realmente tem algum vírus ali, realmente ele é muito vasto. Outros que mesmo pagando o banco de dados ele é muito restrito, então não há uma ligação direta, vou pagar mais para ter um antivírus melhor. Não vai por aí, tá bom? Aliás, o antivírus, basicamente o que ele tem? Um banco de dados, né? Com todos os vírus que a gente vai ali conhecendo. Então, basicamente, ele vai verificando se tem algum arquivo exatamente com aquelas características daquilo que ele conhece. Se ele não conhece, ele não identifica. Deu para entender? Segunda pergunta para a nossa reflexão de hoje. É recomendado usar mais do que um ao mesmo tempo? Heitor, eu posso instalar 2, 3? Negativo. Porque tem uma característica, pessoal. O antivírus, quando a gente instala no nosso computador, nós permitimos que ele faça certas ações dentro dele, né? Ele vai ter acesso a informações privilegiadas, ele tem que acessar todas as pastas, ele tem que verificar mesmo tudo do seu computador internamente. Ou seja, se nós instalarmos 2, o que acontece? Um vai falar que o outro é um vírus e vice-versa. E aí vai dar um problemão na sua máquina. Portanto, nunca instale 2 antivírus ao mesmo tempo. O que você pode fazer é instalar um, utilizar, depois você pode até desinstalar e instalar o outro se você quiser, tá bom? Mas nunca ao mesmo tempo. Terceiro, Heitor, é preciso atualização? Pessoal, é preciso atualizar, tá? Porque é o seguinte, aquilo que eu falei, ele sempre vai verificar com
disparado aos vírus que ele já conhece se a sua máquina, seu computador, tem algum vírus. Agora, se de repente um vírus é novo aí, que ninguém conhece, e você não fez a atualização, ou o seu antivírus de repente ele não faz a atualização devida, ou você realmente não quero mais atualizar, você pode fazer isso, legal, só que se o vírus é muito novo e se você tiver aquele vírus no seu computador, a máquina não vai fazer o reconhecimento. Heitor, é preciso fazer uma varredura, ou seja, como é que eu verifico na minha máquina se eu tenho esses vírus? Bom, dentro do próprio programa, você tem as ações de fazer esse processo. Veja, esse processo pode ser feito a qualquer momento pelo usuário, legal, ou você pode deixar isso de maneira automática. Há quem faça, por exemplo, uma vez por semana, deixa lá toda segunda-feira, 8 da noite. Você escolhe o dia e a hora, não tem problema nenhum. E aí o que acontece? A partir daquele momento, se o seu computador estiver ligado, ele começa automaticamente. Então, mas se o meu computador estiver desligado, a partir daquele momento, no primeiro momento que você ligar a sua máquina, ele já faz, tá bom? Então você pode deixar no automático, inclusive com a frequência que você quiser, a cada 15 dias, uma vez por mês, todo dia. Não importa, você pode fazer essa programação sem problema nenhum. Claro, durante esse processo, sua máquina pode ficar um pouquinho mais lenta dependendo do seu processador, você pode ter algumas dificuldades. Mas se você tem um processador ali razoável, você não terá grandes dificuldades. Além disso, nós temos também outras linhas de defesa que nos ajudam em todo esse processo, tá? Entre elas, o anti-spam. Spam, pessoal, você já deve ter visto, né? Se você tem e-mail, você já deve ter visto a quantidade de spams, de e-mails que nós recebemos diariamente. E muito ali, né? Tentando até nos enganar. Sempre tem aquelas coisas de banco, de burla, né? Falso, que realmente nem é do banco original, mas a gente recebe. Enfim... Spam, de repente você recebe direto muitas propagandas e você tem como impedir isso tudo, né? Quando o seu e-mail que vem te incomodar vai direto para a lixeira, é o seu anti-spam entrando em ação. Da mesma forma, tem muitos programas anti-spyware, tá? Que nos ajudam bastante, inclusive, porque às vezes as pessoas querem invadir o nosso computador para roubar algum código, roubar algum arquivo, alguma informação, e o anti-spyware vai nos ajudar nesse processo. E por fim, pessoal, o Firewall. Firewall, ele é muito importante e a gente tem que conversar um pouquinho sobre ele, tá? Porque ele também é super essencial para a sua aprovação. Firewall, pessoal, nada mais é do que uma linha de defesa chamada, né, na tradução do nosso português, de parede de fogo, tá? Fire é fogo, well é parede, tá? Então, a tradução literal é parede de fogo. Então, o que é? Primeiro, ele é um software, ou seja, algo que você vai instalar na sua máquina ou já vem de fábrica, tá? Mas você tem que entender que todo e qualquer sistema operacional, você já teve uma aula sobre isso, você sabe, ele já vem com uma de fábrica, digamos assim, tá? Então, o próprio Windows, ele tem o Windows Defender, você já deve ter ouvido falar. Na verdade, o nome completo dele é Windows Defender Firewall. Só que a gente não usa o final porque é meio redundante. Defender, né? Windows Defender, ou seja, o defensor do próprio Windows. E justamente ele vai ter ali. Então, o que ele vai fazer? Ele justamente vai fazer essa proteção, impedindo que esses spywares invadam o teu computador ou até alguns vírus. Enfim, ele é literalmente uma parede de defesa que tenta atacar o seu sistema operacional e até mesmo muitos dos programas, tá bom? Então, só de você ter habilitado, na verdade, esse firewall, ele pode ser muito importante e te ajuda bastante, tá? Heitor, caso de repente eu tenha uma empresa, caso eu tenha, seja uma pessoa muito importante, que realmente eu vou sofrer muitos ataques, né? Quando o pessoal tem muito dinheiro, geralmente é muito visado, né? Então o pessoal tenta atacar bastante. Ou então se é uma empresa grande, concorda comigo? Que a gente tem que limitar quem vai acessar os nossos dados, nossas informações. E como é que você faz isso numa empresa, por exemplo, de 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários? Pessoal, só vocês terem uma ideia, o que eles fazem geralmente? Quando uma empresa é muito grande, eles não vão atacar o presidente da empresa.
Eles vão tentar atacar o computador de um funcionário qualquer. E uma vez lá dentro, eles entram na intranet, na Ethernet que está instalada ali e conseguem acessar e vai acessando as pastas internas do seu computador até chegar nos arquivos mais relevantes da empresa. Depois eles chegam na empresa, olha, se vocês não me darem X, eu vou de repente divulgar essas informações, eu vou vender para sua concorrência e tudo mais. É geralmente assim que se fazem os ataques, tá? Então o que eles fazem? As próprias empresas instalam firewalls adicionais e nesse caso, pessoal, diferentemente do antivírus, você pode ter outros, tá? Inclusive, existem firewalls que você instala na sua máquina por hardware, ou seja, que nem você conecta o seu teclado, o seu mouse, você também conecta, tá? Então, por USB você pode ter, e aí você instala lá o programinha e vai dar tudo certo. Então, você consegue por hardware também. Além disso, você tem que entender que, apesar de todas essas seguranças, claro, é preciso também atualizar, é preciso ficar sempre, né, ali fazer a varredura que nem o antivírus normal. Pode programar ou não programar, se você quiser fazer de maneira automática ou manual, só que o usuário também pode desabilitá-lo, tá? Você pode simplesmente falar, olha, não quero que ele esteja atuando, porque ele fica o tempo todo ali no seu computador. Ele não pesa, né, tanto, ele não dificulta muito. Agora, dependendo do programa, ele vai impedir ou vai falar, olha, você tem certeza que esse programa aqui é bom? Tá? Então o firewall ele faz bastante isso. Se você, de repente, costuma usar o seu computador ou o seu celular para jogos, você já deve ter reparado que às vezes vem aquela mensagem de, olha, tenha certeza que esse jogo é de confiança. Por quê? Geralmente, como hoje, principalmente os jogos mais modernos, utilizam bastante o seu processador e tem certas permissões ali na sua máquina, ele pode considerar um problema. Então, dependendo do jogo, até naqueles jogos cooperativos, ou seja, que tem mais do que um usuário, o firewall ele tem que ser desabilitado, tá bom? Por quê? Porque geralmente os jogos também que são, por exemplo, né, que são cooperativos com mais de uma pessoa, que sejam considerados multiplayers, eles podem falar que, olha, eles têm os próprios firewalls internos. Então, de repente, aquele firewall pode falar que o firewall do seu computador é um vírus, por exemplo. Então, geralmente, a gente desabilita só nessas ocasiões manualmente, joga e depois libera de novo o firewall, tá? Então, só para você saber desse caso. Como é que ele vai fazer, pessoal? Basicamente, um firewall, ele vai avaliar o fluxo de dados de uma rede. Ou seja, você precisa estar conectado na internet. O firewall, pessoal, nada mais vai fazer do que observar aquilo que o usuário está fazendo e a conexão com a internet. E vai ver esse e-mail, tá? Então, basicamente, a gente pode até falar, né? Que funciona que nem o seu filtro de café entre o seu café e a água, tá bom? O firewall é isso, ele vai ficar ali no meio, né? Como se de repente a internet fosse a água e o usuário ali fosse o café. Tá só termos comparativos para você entender, mas pega, né? Você consegue observar isso. Então ele vai vendo, ele é o filtro, ele vai ficar observando. E aí ele pode permitir ou bloquear certos acessos. Se de repente tem um acesso estranho, ele percebe e vê se realmente você pode. Além disso, não vamos esquecer também que as permissões são maleáveis, ou seja, não existe só as opções de repente você permitir ou não permitir por completo o firewall. Você pode de repente fazer fases, aí fasear, digamos assim, justamente as permissões. Então, permissão total, permissão parcial, permissão restrita ou não permitir, tá? E aí depende de firewall para firewall, mas você consegue sim fazer certos níveis, digamos assim, de bloqueio do seu acesso ou não da internet. Isso pode ser muito interessante de repente se você está usando uma internet compartilhada, uma internet pública ou então, né, uma internet privada, particular aí na sua casa. Então, dependendo aí do nível, você pode aí escolher no seu computador aquilo que melhor funciona, tá? Portanto, é sempre importante, como a gente está falando com internet e com permissões e com esses níveis todos, que você tenha, né, acesso ali à sua rede de internet e esteja também sempre atualizado.
atualizado, tá? Justamente para saber, né, as últimas informações ali de defesa que sua máquina pode estar, né? Então, atualize com frequência, em especial o principal firewall que nós temos, que é do nosso principal sistema operacional, que é o próprio Windows Defender Firewall. Legal, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho, caso queira, torne-se membro do canal. Muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos daqui a pouco em nossa próxima. Forte abraço e bons estudos para você.